Bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse que é mais um veículo da revista Lamparina, que o nosso objetivo é trazer conceitos, assuntos que venham iluminar e fortalecer valores. E hoje estamos aqui com um assunto muito relevante que é sobre o autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento que nasce com a pessoa e permanece por toda a vida, trazendo até situações comórbidas como TDAH, ansiedade, transtorno opositor e até mesmo podendo desenvolver epilepsia. Além disso, muitos podem enfrentar deficiência intelectual e, na vida adulta, trazer transtornos psiquiátricos graves, como bipolaridade e a esquizofrenia. Por isso, estamos aqui para trazer luz a este tema, que não é tendência, é real, é sério e precisa de todo o apoio da sociedade. E hoje trouxemos 4 convidados especiais. Trouxemos aqui o jovem Manuel, de 14 anos, que é autista, a Jezebel, especialista em projetos sociais. Estamos aqui com a Elisângela Alcioli, que é a mãe atípica, e também com a Emanuele Rabelo, que é psicopedagoga clínica, que já vai entrar aqui na mesa. Vamos começar então com o Emanuel, né? Emanuel, muito bem-vindo ao nosso podcast. Me conte aí como foi que você descobriu, quando descobriu, né? Quando teve o seu diagnóstico de autismo. Então, tudo começou graças à minha tia, que de todo mundo da minha família, ela foi a primeira pessoa a perceber que eu tinha algo de diferente. Que minha mãe tem como é que posso dizer? Uma espécie de jeito de falar que a mãe nasce com um filho. Daí ela só se acostumou e achou que era só o meu jeito diferente de ser. Só que daí, minha tia, ela começou a encher o saco da minha mãe. Começou a falar, quando passava algum programa que tava falando sobre autismo, ela falava: "Vocês são, vai em tal programa, tal, tal, por causa que tá falando sobre autismo, parece muito com o teu filho." Também eu tinha uma sensibilidade imensa quando eu era pequenininho. Só de entrar um grãozinho de areia no meu chinelo, eu gritava como se tivesse pisado em um espinho. Sim, eu era bem exagerado e dramático quando eu era pequeno. E, além disso, minha mãe sempre andou procurando profissionais para saber o que eu tinha de diferente. Só que a maioria dizia: "Tem nada, é só mimado." Ou diziam que era ela que precisava de terapia. Se eu soubesse, essa pessoa iria levar, como é que eu posso dizer? Seria derrubada no argumento, que ninguém xinga minha mãe, ninguém xinga minha mãe. Ou então até diziam que eu só era diferentezinho, que não tinha nada demais. Só que daí ela foi pra um médico da família, né? E daí ele encaminhou eu pra uma neuropediatra. Ah, não, neurologista. E daí, como minha mãe tinha alguns relatórios da minha creche, ela deu pra neurologista e daí recebeu o diagnóstico de autismo aos 10 anos. Mas antes mesmo do diagnóstico, eu já tive um tratamento que até hoje aqui em Sergipe, com o diagnóstico eu nunca tive. E olha que eu não tinha o diagnóstico naquela época. Eu era só um bebezinho, um gnominho. Certo. Vem aqui. E, Emanuel, vi que você escreveu um livro. O que despertou em você para escrever esse livro? Então, eu tenho que agradecer a duas pessoas, Rosângela e... eu esqueci o nome da outra. Ó, duas mulheres vieram vieram falar com a minha mãe e perguntaram se queriam fizesse que eu fizesse um livro sobre minha história. Minha mãe, como toda pessoa normal, ela ficou um pouco em dúvida, mas graças a Deus ela aceitou o convite. Daí foi passando os meses, fui escrevendo as páginas do livro e daí em abril
eu fui lá pro Paraná pro lançamento oficial do meu livro, A Voz do Autismo em Sergipe. E daí depois vim aqui pra Sergipe também lancei aqui. E esse livro é vendido, é gratuito? É vendido. É. Já vendeu quantos exemplares? Bem, eu não lembro mais, porque já vendeu bastante, mas ainda tem bastante lá em casa que a gente tá guardando pra o dia que eu for pro Expoteia. Tá, e eu vou Final- querer um, viu? Você me dá um autografado. Uhum, Eu vou cobrar, viu? pode cobrar. Ô, Emanuel, me fala aí, como você falou aí que entrava um ciscozinho de areia no pé, já fazia um chame, né? Eu já presenciei crianças assim também. E muitas vezes, a gente acha que a criança é mimada, é dramática, e às vezes é um sinal do Autismo. autismo. Seu suporte, na Grau de verdade, suporte. grau de suporte, qual é? É nível 1. E eu vi que você tinha altas habilidades lá no seu perfil do Instagram, tá lá, altas habilidades. Quais são elas? Bem, altas habilidades é quando um autista, ele é mais avançado do que demais crianças. Tipo, Certo. na minha creche, os professores estavam ensinando que 2 mais 2 é 4 e não é 22. Sim. Enquanto isso, eu já sabia, sei lá, falar de 1 a 10 em inglês, contar de 1 a 100. Literalmente, já sabia falar inglês. Inclusive, até hoje, eu sei muito bem falar inglês. Olha que eu nunca estudei inglês. Eu nunca estudei inglês para saber falar. E também, como todo autista, temos hiperfocos, que é guerras, espaço, dinossauros. Que criança que nunca gostou de dinossauro na vida? Eu quero saber. Uma criança que nunca pelo menos gostou de dinossauro na vida. Não é uma. Eu não conheço. Não existe. Praticamente não existe. É, isso aí. E você falou que seu hiperfoco é guerra. Um deles. E o que é que qual o estímulo que traz para esse tema? Saber da história, do passado de países, como muitos países se formaram, como muitos países viraram estampa de saudade, etc, 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 etc. Você estudou alguma guerra do nosso país, do nosso Brasil, para a gente entender a situação que a gente Sim. está vivendo hoje, o cenário que a gente está vivendo? Bem, essa guerra tem um pouquinho a ver, Sim. por causa que, graças a ela, teve a proclamação da República, que foi a Guerra do Paraguai. Que foi Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Certo. Olha que mesmo que o Paraguai seja pequeno, comparado a outros países da América do Sul, tinha o maior exército da parte do sul da América do Sul na época. Mesmo assim perdeu. Perdeu. É. Quem ganhou? Brasil, Argentina e Uruguai. Só que os 3 países tiveram muitas baixas. A economia dos 3 ficou um pouquinho abalada por causa da guerra. E daí o exército e outros políticos ficaram com raiva de Dom Pedro II e daí proclamaram a República do Brasil. Inclusive, a primeira bandeira do Brasil é literalmente uma cópia dos Estados Unidos. Ih, eu não sabia disso, não. É praticamente a mesma coisa, só que com as cores da bandeira do Brasil que a gente conhece. Nossa, eu não sabia disso. Olha, tá vendo? É nova pra mim. Eu sei demais. Você sabe mesmo. Eu fiquei sabendo que o seu sonho é ser um político. Uhum. Você, qual é a causa que você vai defender do nosso país? Claro que é o autismo, O autismo? Afinal, eu literalmente tô no espectro. Por que eu não vou defender? É isso aí. E É, você... é a mesma coisa de uma mulher não defender a causa das mulheres. Sim. Todo mundo sabe que machismo é um grande problema da sociedade hoje em dia, assim como o preconceito é. Qual foi o maior preconceito, Emanuel, assim, que você já enfrentou na escola ou em algum outro local, outro ambiente, que você até hoje recorda? Do que eu até hoje recordo é de uma vez, na minha escola antiga, que a partir de próximo ano eu vou pra outra, que nessa escola que eu fiquei nos últimos 3 anos, mais ou menos, uma vez estava tendo uma espécie de eleição para ver quem iria virar líder da sala, e daí eu e um amigo meu entramos, só que daí veio a mulher que estava organizando e falou que não podia.
Não era coordenadora não, mãe. Não era não. Era não. Não era coordenadora. Acho que era não. É que você não podia entrar. Disse que eu não podia participar. Até hoje eu me lembro disso. E sua reação na hora? Você fez o quê? Se travou? Como toda criança faria. Fui contar pra minha mãe. Não, sério, que criança que, sei lá, sofre bullying e não vai contar pra mãe? Mas tem crianças que não contam. Ficam caladas. Tem esse problema, né? Graças a Deus, né? O seu, né, Manuel? Aliás, sua mãe é uma mãezona, viu? Mãezona, linda, formosa, corajosa. Isso mesmo. Eu vi lá no seu perfil do Instagram que eu achei bonito quando você colocou que ela, aos 53 anos de idade, resolveu fazer um curso. Esse tempo todo cuidando do filho, né? É o caso de muitas mães atípicas que nascem com crianças que muitas vezes não tem um conhecimento da causa, né? Não tem um diagnóstico e fica ali com um trabalho intensivo, Congelado. né? Intensivo para a criança. Estamos aqui com a Elisângela Cioli, que eu já conheço há algum tempo. É mãe atípica, trabalhadora, candidata a deputada estadual, viu, gente? Elisângela, conte aí sua experiência da maternidade, né? De sua história. Eu vou resumir um pouquinho, né? Porque depois do Emanuel, como é que a gente vai conseguir conversar? Mas é um desafio ser mãe num país que nós vivemos, ser mãe solteira e ainda mais ser mãe de uma criança com espectro autista e paralisia cerebral por erro médico. E é como você falou aí, eu tive que congelar meu tempo para poder correr contra o tempo, porque meu filho foi desenganado pela medicina. Meu filho é para ter uma vida 100% vegetativa. E na época eu fazia dois cursos, né? Eu fazia enfermagem e fazia também serviço social na Paraíba. E eu tive que congelar na época para poder correr contra o tempo e dizer não para a medicina, e sim para o que Deus tem para a minha vida. Então ali eu peguei como uma missão e um propósito, mesmo tão jovem, com 23 para 24 anos, eu cheguei e encarei, não processei o médico, por saber do erro, eu não processei o médico e caí em campo. Parei um pouco no tempo, né, para poder cuidar do meu filho. Eu tinha que correr contra o tempo, pelo menos para ele caminhar, porque eu acredito que vocês conheceram meu filho sem caminhar. Sim. Numa cadeirinha Zeus. Acho que ele tinha uns 8 anos. Não, 3 anos. 3 anos. Ele tá porque quando o Gideão me conheceu na faculdade, porque eu conheço o Gideão na faculdade, foi onde ele me trouxe, né, a verdadeira luz para a minha vida, porque eu era uma crente convencida e não convertida. Então, o Gideão me trouxe a verdadeira conversão na minha vida. E aí foi quando ele me conheceu, Marcos Vinícius tinha 3 anos, 3 para 4 anos, porque foi quando meu filho começou a caminhar. Meu filho não caminhou aos 2 anos, aos 6, 7 meses, 9 meses, como muita criança caminha, hoje em dia, né? Sim. Tem crianças que 9 meses, 10 meses tá caminhando. Meu filho veio caminhar com quase 4 anos. E tinha 100 convulsões por dia. Nossa. Ele tinha 100 convulsões por dia. Então, eu tive que primeiro neutralizar a convulsão e fazer com que ele caminhasse. E dali para lá, eu não estudava, eu tinha um auxílio, eu trabalhava com Dona Maria do Carmo, num projeto chamado Mais Mulheres Agentes de Inclusão Social, porque ela me acolheu. Ela chegou para meu filho e disse, eu vou fazer seu filho caminhar. E assim, ela entrou comigo nesse barco e foi comigo, mas eu tive que parar no tempo. Né? Eu tive que parar no meu trabalho, praticamente. Eu tinha um acolhimento no estado. Eu fui acolhida na época por Dr. João Alves e Dona Maria do Carmo. E eu fui assim, eu encarei, eu não tive medo, porque naquela época, você imagina, hoje meu filho tem 24. Nas vésperas de fazer 25 anos, né? E você imagina o início do autismo
no início de paralisia cerebral, principalmente o autista, que tava tudo muito virgem ainda, tudo ainda que nascendo. O assunto, né, como hoje é. Ainda permanece no início, mas digamos que já está no meio, né? Por conta das redes sociais, né? As redes sociais hoje, ela leva muita informação, e na minha época era a época do Orkut, então não tinha tanta informação, a internet era muito mais cara, né? E o preconceito de ser mãe, o pai do meu filho, lamentavelmente, ele não encarou, né, por ser muito jovem, ele não encarou e me praticamente assim, abandono. 100%. E não a mim, ao próprio filho. Exatamente. Não adianta você só apenas no celular e perguntar, cadê Vinícius? E não encarar, né? Eu acho que até ele mesmo tem o preconceito de ser pai de uma criança portadora de uma deficiência, de um transtorno, porque meu filho tem um transtorno e é deficiente. Que ele caminha, mas tem as suas deficiências. Mas mesmo assim eu encarei o desafio, eu encarei realmente todos os preconceitos que eu enfrento até hoje. Eu enfrento até hoje porque hoje meu filho tem uma vida que ele quer. Até eu chegar e entender o que ele gosta de fazer, eu sofri muito. Hoje eu sou formada. Tive uma família, meu pai e minha mãe, meus irmãos que me acolheram, meu pai e minha mãe, que meu pai já faleceu, mas me trouxe o meu maior tesouro. E assim, é a minha melhor herança, além do meu filho, que é Nida, né? Nida toma conta do meu filho. Nida é minha segunda filha que Deus me deu na vida, é a herança que Deus me deu, porque ela é minha mão, meus pés, meus braços. E se eu não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou, profissionalmente falando, politicamente falando. Então, ela tem uma parcela muito grande, né, nessa soma, nesse projeto. E hoje, as mães, elas enfrentam, as mães não, os pais, elas enfrentam o preconceito, infelizmente enfrentam a falta de reconhecimento dos próprios governos, o reconhecimento de muitos parlamentares, a maioria dos parlamentares não existe política pública, de fato, existe um assistencialismo. Você não adianta apenas criar algo, você tem que fomentar algo para o país e multiplicar isso. Então, estamos ainda no embrião. Digamos que o embrião está se formando, mas ele precisa realmente transformar. É por isso que nós estamos aqui como mães, como famílias. E eu sempre falo para Conceição, para onde eu for eu te levo. Primeiro que eu já me apaixonei de cara pelo Emanuel. Ele sabe disso, que eu sou, tirando meu filho e meu marido, né? Que eu sou apaixonada pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu time Flamengo. E pelo seu cachorro. Ai, Brian, meu cachorro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Emanuel, porque assim, eu não posso falar muito porque me emociono. Porque eu vejo Emanuel um filho que eu queria ter. Não que eu não ame meu filho, né? Tenho um amor muito grande por ele. Mas eu queria ver meu filho assim, falando, explanando, brigando pelos direitos que não temos. Por isso que eu amo ele demais. Eu disse a Conceição, que o povo até pergunta, ele é seu filho? Não, é meu sobrinho do coração, porque eu adotei ele. Só que nós precisamos dessa união. Essa união que a gente precisa enfrentar. É muitas mães apenas olhando apenas para o seu casulo. Mas nós precisamos sair do casulo, Emília. Nós precisamos encarar esse governo, infelizmente, preconceituoso e assistencialista. Nós não somos vitimizadas. O choro de hoje que eu estou fazendo é emocionada porque eu estou onde eu estou, porque eu encarei e encaro até hoje muitos preconceitos, muitos nãos, né? Infelizmente, às vezes, me colocada de escanteio por algumas empresas. Eu tenho uma indústria que sou apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu vendo, mas infelizmente eu não sei o que acontece na cabeça do ser humano, de alguns empresários e principalmente de homens machistas que te neutraliza e diz assim, eu não vou falar com ela, e me bloqueia no WhatsApp.
Não entendo isso. Aí eu disse, não, Senhor, quem não soma, eu subtraio. Então a gente precisa estar de cabeça erguida, porque a gente sabe que é preconceituoso. A gente sabe que quando alguém te neutraliza, tem preconceito. Primeiro, por você ser mulher. Segundo, porque às vezes você tem um gestor que vai assim, ela vai ser melhor do que eu. Isso para mim já é cabeça de preconceituoso. Terceiro, nós somos mães atípicas e famílias atípicas. Nós precisamos sair do nosso casulo e ser águia. E andar de mão dada com várias águias e realmente encarar esse preconceito e encarar essa falta de respeito a famílias. Então, isso é um pouco da minha história, que está no início de muita trajetória. E a gente tem, somos testemunhas. Sim, você oculares, né? Oculares chama ocular. 100% ocular. Porque a gente acompanhando, independente, né, do que você, do seu projeto agora, Sim. né, que é a candidatura a deputada estadual, mas Elisângela, ela sempre foi uma pessoa que tinha uma voz lutando por esta causa. Sim. Sempre estava lá, vai Elisângela fazer baderna, mas não era baderna. Ela estava só, sabe, quem carrega essa dor de não ser ouvida por uma sociedade, de não ser entendido, né, por um próximo, por alguém que está ali próximo, de uma criança que a gente sabe que o filho dela, ali naquele estado, como ela falou, vegetativo. Praticamente, na época, vegetativo, né? Vegetativo, não fala, Não. e não tem... Ele tem domínio próprio, um né? desenvolvimento, Teimoso, mas não como tem Emanuel, isso. né? Não. Teria agora, ele poderia estar assim. Então, além disso, tem essa questão da falha médica. Mas a Elisângela sempre ali, sempre falando, sempre sendo uma voz por esta causa. Então, assim, nada em vão, né? Nada em vão, tudo tem um propósito. Exatamente. E que você cumpra seu propósito, que Deus lhe abençoe, Elisângela, e não desista por essa Jamais. causa. Né? Eu acredito que a gente tem que somar, independentemente se eu sou pré-candidata, eu sou uma bandeira. Eu sou mãe, né? Eu quero defender e defendo aonde eu estiver. Se eu tenho hoje a influência que eu tenho, porque todo mundo sabe que eu sempre me envolvi na política, mas hoje eu tenho uma pessoa que queira que não queira, anda do meu lado. A gente sabe que é difícil hoje você andar com o senador da República, às vezes o ego. E eu tenho livre acesso no Senado, né? Eu tenho um parlamentar chamado senador Laércio Oliveira, que ele mesmo fala, eu não sei por onde eu vou, por onde eu começo. Às vezes eu mando um texto, digo, senador, é sobre isto aqui. Ele reconhece, ele lê. Então, eu já estou na política, eu só não sou de fato uma parlamentar. Mas nós somos mães aqui, a Maria da Conceição, que eu estou aprendendo a falar, porque eu achava que ela chama Maria, mas é Maria da Conceição, a mãe do Emanuel. A Conceição, ela é coordenadora do Inclusiva Brasil no estado, aqui em Aracaju, na capital, e eu sou do estado porque nós precisamos pegar na mão dessas mães. Outra coisa, tem muitas escolas hoje que, infelizmente, não estão preparadas, não estão capacitadas, muitas das vezes dando realmente, sofrendo as crianças e as famílias abuso. Você tem municípios que não têm TEA, digamos, todos os municípios. Eu estou indo realmente para um projeto além política, que é o projeto que eu estou agora, que eu assumi. Estou indo e estou avançando com esse projeto da Caravana da Inclusão, que nós precisamos encarar, conhecer, pegar na mão dessas famílias e realmente, de fato, entender o que essas famílias precisam. Eu já sei. A gente tem receita com 30 dias para poder... Você tem que estar o tempo inteiro no médico, porque você tem um cartel, eu digo, infelizmente, esse nome, cartel, né, da vigilância sanitária, porque você, para poder ser um remédio de uso contínuo, para que ter 30 dias? Você tem N desafios, você não tem TEA, e a caravana da inclusão vai ser uma patrulha da inclusão para exatamente, independentemente de bandeira partidária, nós precisamos enfrentar primeiro o preconceito das famílias. Ontem eu estava em Riachuelo e conheci um pai, acho que o nome dele é Carlos Eduardo. Esse pai é pai de 4 filhos, sendo 2, um paralisia cerebral e o outro autista. A esposa abandonou ele.
E ele cuida dos 4 filhos. E eu perguntei, você trabalha? Não. Eu não posso trabalhar porque eu tenho que ajudar os meus 4 filhos. Mas eu não me arrependo. Digo, você sobrevive de quê? Ele disse, apenas de um BPC. Estou lutando para ter direito a outro BPC. E aí a gente tem que estar fazendo manobra, eu digo isso porque o assistente social da Previdência não tem culpa, está na lei, né? Que para você ter direito ao benefício, mãezinha, porque é assim que os assistentes sociais, não todos, que eu também sou assistente social, mas os atendentes do INSS fala, você tem que ter uma renda mínima per capita, você tem que declarar pobreza. Então, quer dizer que uma criança que tem um déficit de atenção, um autismo, um transtorno que tem um direito ao BPC, eu tenho que declarar ser pobre? Você está me entendendo que existe uma construção de uma política pública que não tem no nosso país? E você vê várias falas de vários parlamentares dizer, eu defendo o autista? Que tipo de defesa o parlamentar tem que defende o autista? Se não vai lá em Brasília e vai brigar com os próprios? Por que não soma com seus parlamentares que estão aqui no local e cria leis de políticas públicas? Aí você vê uma maquiagem. Eu acho muito importante projetos como a ecoterapia. Eu acho extremamente importante Casa do Autista, mas a mais do que isso, nós precisamos de emendas parlamentares para a criação de TEA. Nós precisamos de emendas parlamentares para minimizar os danos e melhorar os atendimentos do SER4, que são políticas do SUS. Então, tem uma construção que nós devemos, como mães e famílias atípicas, deixar de lado o assistencialismo e andar de fato com verdadeiras políticas públicas, com projetos sociais, como a professora está aqui com o Girassol, que ela é uma especialista, mãe atípica também? Não? Não é mãe atípica, só a causa. Mas estive na condição de deficiente físico por uma parestesia, perdi comando dos membros inferiores, com uma hérnia de disco. E aí eu digo que foi o momento que Deus me trouxe para essa missão. Olha, não fui deficiente intelectual, mas fui deficiente física. É isso. Essa dor me trouxe o olhar e um cuidado mais ampliado para esse público. Então vamos conhecer seu trabalho. Sim. Conta aí, Jezebel, um pouco do que você faz. Então, primeiro eu queria, assim, com muita humildade, agradecer o convite. A gente que agradece. Tanto da revista, a oportunidade de dividir mesa, Elisângela. E, assim, outra oportunidade com o Emanuel, que é uma grande motivação. A fala de Emanuel, entre tudo que a gente disse, são verdades. Queria agradecer a mãe de Emanuel, Conceição, por buscar, por captar pessoas, por ver o comprometimento das pessoas com a causa e de trazer essa bandeira, eu digo que levantar, trazer para o alto. Né? A imagem do Emanuel com a política, ela não reflete a política partidária, Isso. Ela reflete a política humanitária. Indiferente com quem ele esteja, ele levou a bandeira do autismo para o alto. É dessa forma que eu te vejo. Uau. Eu te vejo como alguém que leva a bandeira para o alto, indiferente de quem a veja. Hoje, o autismo não é invisibilizado em Aracaju, graças ao Emanuel. Então, assim, a gente precisa ser muito justo, muito leal, muito honesto com a origem. E aí eu queria agradecer a persistência de Conceição. E eu não estou falando por mim, Jezebel, presidente do Instituto Girassol, mas em nome das mães que as conhecem, que falam da luta, da construção, da persistência em trazer isso, em buscar pessoas. Então, antes de falar quem eu sou, eu tenho que agradecer a quem me trouxe. Né? Lealdade é ser leal a quem nos traz. E em relação a Jezebel é uma consultora de projetos há 20 anos. Comecei novinha nos movimentos sociais, já trabalhei para muita gente desse estado. Dei consultoria em 3 estados do Brasil, inclusive semana que vem eu estou dando consultoria em São Paulo. Trabalhei em Alagoas, trabalhei no Tocantins, trabalhei no Goiás, trabalhei no Paraná, trabalhei no Amazonas, trabalhei em Sergipe para vários parlamentares, trabalhei em Alagoas também para um grupo muito grande conhecido da política e tive a oportunidade, eu digo que através de tudo que Deus me permitiu fazer, de abençoar pessoas. E o dedo de Conceição é abençoado, viu? Abençoar pessoas. Quem é Jezebel? É alguém que entendeu que está nessa vida de passagem e que daqui não vai levar nada, nem carro, nem patrimônio, Sim. mas que eu tenho oportunidade
de ressignificar a minha existência, Amém. de me tornar uma pessoa melhor e de ser, sim, caminheira de Cristo. Não de um Cristo morto, mas de um Cristo vivo. Glória E que não divide dualidade. Não existe o bem e o mal, só existe o bem. E a gente tem que entender isso. Eu digo que o homem se perdeu no pecado quando ele construiu a dualidade. O mal não existe. O mal é a desculpa que o homem criou para poder se sabotar e ser pecador. Porque o caminho só existe um. E todo mundo sabe qual é. E que em um determinado momento da vida vai conhecer que é o caminho de Cristo. Não estou falando isso de uma forma religiosa. Estou falando apenas de uma forma humana. O homem, mesmo dividido, ele sabe o que é certo e o que é errado. Em relação ao autismo, eu digo que foi uma das experiências que Deus me deu a oportunidade de pensar métodos. E eu dizia que tudo que Deus me deu a oportunidade de escrever em outros estados veio muito da inspiração. E aí eu digo de Cristo criança. Quem era esse Cristo criança? Como se manifesta o Cristo criança para o autista? E aí lá em Alagoas a gente escreveu o primeiro projeto com coelhoterapia. Olha. Que massa! Então eu não tinha cavalo, eu não tinha cachorro, as condições Tranquilo, né? eram muito aquém, uma cidade muito pequena do sertão alagoano, mas que queria implementar algo. E aí é muito importante, o autismo traz em pauta para qualquer um, eu vou até frisar isso, que pense em projeto, não é apenas uma questão de singularidade. O espectro, ele tem que ser eficiente. Isso. Se não tiver multidimensionalidade, não funciona. Então, o autismo, ele fez um repensar em todas as políticas públicas. Vai pensar a política da mulher tem que ser multidimensional. Vai pensar a política de acolhimento e saúde mental tem que ser multidimensional. Vai pensar na política de acolhimento da pessoa com autismo tem que ser multidimensional. Não existe caixinha individualizada. E aí, o que eu percebo hoje? Na construção de políticas, a gente vê o autismo não ferindo as leis complementares. Ele fere a primeira constitucional. Direito à saúde, a gente está muito longe. A gente está indo lá no... Uma sociedade como um todo. como um todo, a gente está muito longe de entender que o autismo é uma coisa atual. Não. Muito A aquém, garantia né? do direito do Exatamente. autista, ela está muito aquém. Sim. Ela começa lá no direito à saúde, que muitos segmentos sociais não têm, mas que o autista também não tem. Então é bom trazer que não é só uma questão complementar. Sim. Terapêutico. Não, tá lá atrás. Sim. Ele já é uma dívida de políticas públicas muito antiga. Tanto de saúde mental, quanto de autismo, quanto de pessoa com deficiência. Em relação ao modelo de cuidado, a gente percebe, e aí a publicidade, a tecnologia, ela traz um repensar de projetos, porque a gente tem a oportunidade de ouvir grandes cientistas na área de neuropediatria, grandes cientistas na área de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, da área de nutrição, que às vezes a gente não considera, mas a seletividade alimentar e também a carência nutricional altera comportamento, e tem muitas pessoas, e aí eu vou trazer do autismo velado, não é apenas o autismo bioquímico, mas o autismo social, que estão passando por condições sociais que trazem algumas características semelhantes, mas que não são autismo, em relação a um segmento da sociedade muito significativo e que traz um repensar sobre método. Então, assim, a questão de direitos sociais, ela vem para trazer equidade, mas ela não é apenas uma bandeira política. Eu digo que pensar autismo, antes de qualquer coisa, você tem que ser muito humano. E repensar esse modelo através de projeto também faz com que nós, sociedade, e é isso que o Instituto Girassol representa, é uma organização social de pessoas que se unem em um propósito. E o nosso propósito é dar qualidade de vida ao nosso assistido. A gente não fala em cura porque não existe cura, é um espectro, mas a gente sabe que a gente pode garantir sim qualidade de vida. E interagir, além das terapias tradicionais, com o esporte. Hoje a gente considera o futebol adaptado, o jiu-jitsu adaptado, a capoeira adaptada, que é uma segunda linha de trabalho que a gente realiza, que não é o paradesporto de rendimento olímpico, mas é a ida 2 vezes por semana para fazer o que em uma sala de psicomotricidade de individual se faria com 10 alunos. Um aprendendo com o outro, criando elos, vínculos, relacionamento entre a rede de apoio das mães, dos pais, onde todos se ajuntam. A gente diz que lá é indução e assimilação. Quando a gente conta até 10, nem todos sabem, mas um aprende com o outro. Quando a gente fala, olha o vermelho, todos vão para o vermelho. Então ele vai para assimilação. Se o primeiro foi e pegou naquele, eu vou naquele, mesmo sendo que eu não saiba quais são as cores. E assim, a gente tem tido muitos testemunhos. Eu digo que eu não posso falar o que eu acho. Eu só posso falar o que eu ouço.
As mães têm falado da melhora do comportamento dos filhos, os elos em relação à disciplina e à sociabilidade, com projetos que estão sendo desenvolvidos através de um plano terapêutico singular, eles dialogam sobre as necessidades que a gente não chama de especiais, a gente chama de necessidades específicas. Nós precisamos respeitar o método de aprendizagem de cada autista. Precisamos olhar aquilo não como um desafio, mas como um método que deve ser adequado para que ele alcance o desenvolvimento. Então, o Girassol, ele vem para construir esse modelo de projetos que se aproxima mais da realidade de cada um deles, mas não individual, uma realidade colegiada. Do ponto de vista das políticas públicas, a gente percebe uma dificuldade de diálogo entre as pastas. Isso é muito real. A educação fica na educação, a assistência fica na assistência, a saúde fica na saúde. Estão juntos, e os três pilares desconectados não promovem políticas públicas de forma acertativa. Pelo contrário, são políticas intersetoriais que deveriam dialogar, mas que na prática não vai. A AEE, a sensibilização da neuropsicopedagogia, da própria da pedagogia assistida, ela ainda está muito aquém nesse diálogo universal, do mesmo jeito das políticas de assistência. A gente fala da carteirinha como um grande ganho, sim, é um grande ganho, mas o processo terapêutico tem que vir junto. Por que eu estou falando isso? Tem mães que chegam e falam, eu não trouxe o meu filho ontem porque eu não tinha o que comer em casa. E aí eu estou indo mais além agora. Essa mãe que não tinha o que comer, ela também não tem plano de saúde. Essa mãe que não tinha o que comer, ela também não tem condições de levar o filho para terapia. Essa mãe que não tinha o que comer, na maioria das vezes, quando é cortado o direito de ir vir, quando não passa preconceito no ônibus, que ainda tem isso. Tem motorista que não para no ponto quando vê que é autista. Eu tô falando porque eu ouço, não tô falando que eu vi. Isso eu ouço quase todos os dias. São dificuldades, determinantes sociais muito graves em relação ao acesso à política. Então não é só não ter o BPC. Não ter o BPC é um dos. Eu digo que é a cereja do bolo. Não tem BPC, não tem fisioterapia, não tem terapia ocupacional, não tem psicopedagogia, não tem neuropsicopedagogia, não tem neuropediatria. Não, tudo bem, a gente entende que o problema da neuropediatria forma-se em médico 6 anos, faz mais uma residência de pediatria e faz uma residência de neuro. São 11 anos para estudar. Num país onde existe uma carência, os médicos com altas habilidades profissionais vão estar nos grandes centros onde paga melhor. Fato. Mas hoje já existem tecnologias em saúde que aproximam a realidade da neuropediatria em outras regiões remotas do Brasil. Então também não justifica eu não ter um médico neuropediatra presencial e também não ofertar pela telemedicina. E eu estou dizendo isso para vocês porque, infelizmente, tem sido uma realidade. Hoje, no Girassol, a gente tem um ponto de telemedicina instalado com uma parceria com médicos neuropediatras do Hospital das Clínicas de São Paulo. A nossa instituição é filantrópica, a gente se mantém com recurso de empresas, de pessoas. Existe algum parlamentar aqui? Não tem vínculo parlamentar com ninguém. E por que eu estou tendo esse cuidado de dizer que eu não tenho vínculo parlamentar com ninguém? Embora a gente tenha um núcleo que é parceiro de uma emenda parlamentar em uma outra instituição a qual eu tenho uma função técnica, é uma instituição independente. Não é Jezebel. O trabalho da Ação Social Maneca Sobral em Itaporanga da Ajuda é um trabalho que eu sou coordenadora. Eu tenho gestão de emendas lá. Mas isso não se estende para o Girassol. O Girassol é uma instituição que foi construída com amigos que fazem parte do meu elo pessoal e nós construímos o projeto com recursos próprios. Por que eu falo não tenho político? Desculpa precisar ser sincera. Sim. Nós não estamos vendendo pessoas. Eu preciso falar desse jeito. Sim. Procuram, sim. Você tem não sei quantas mães aqui. Eu queria fazer uma visita para colocar na minha rede social. A gente não está vendendo pessoas. Eu não estou no momento da minha vida onde eu precisei ter uma parestesia, um problema na coluna grave, para Deus me dar uma oportunidade de voltar a andar, para eu vender meus dons. Eu estou proibida de vender meus dons. E eu só passei a crescer espiritualmente quando eu entendi que eu não podia mais fazer isso. Então, nem o Girassol está à venda e nem os dons que Deus me deu estão à venda. Agora, pessoas, e aí eu vou falar empresas, inclusive... De graça recebeu, de graça dá, né? Tem chegado para ajudar, inclusive pessoas anônimas, que um dia desse eu recebi doação de mais de 300 crachá de autismo. De uma pessoa que trabalha com festas, ele tem uma floricultura e a funcionária dele tem um filho assistido por a gente e ele mandou entregar. Então, assim, tem pessoas anônimas que estão nos ajudando. Não, sabe por que eu pergunto isso? Porque deveria ser natural. Você tá me entendendo? Sim. Não deveria ser politizado. Por deveria exemplo, ser normal. De quem é a bandeira? Desculpa, a bandeira é da mãe autista.
De quem é o interesse? O interesse é da criança que precisa de terapia. Isso aí. Esse interesse não pode ser meu. Eu não posso falar pela mãe autista. Ela se representa. A gente está aqui para promover acesso. Isso aí. Não é outra coisa. Então tem uma confusão de papéis. Quem é você? Jezebel é alguém que tem capacidade profissional e que juntou a capacidade operacional e técnica que tinha com os interesses da população. Mas eu nunca vou falar por uma mãe atípica. Eu não sou mãe atípica. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Sim. Agora eu posso, através das habilidades que Deus venha me dar, e ouvindo as crianças, eles falam o que eles querem. Ah, autista tem voz? Tem. Eu tenho autistas com altas habilidades na parte de artes, para desenho de quadros, de artes plásticas, que fazem coisas extraordinárias com papel alumínio, uma caracterização em 5 minutos de elementos que você fala, como? Coisas Do meu lindas. filho, a habilidade do meu filho é fazer o que quer. A livre escolha de eu deixar onde ele quer ir e ele não fala. Mas a gente sabe. E se eu disser para ele que ele não vai fazer, que ele não vai, ele começa a ter crises convulsivas. Só ele imaginar que eu vou dizer não para ele, ele já começa a se debater. Porque lá existem regras. Então E por que eu tenho que falar isso das regras? Porque no início eu achei que eu não ia conseguir, tá? No Girassol, eu não tenho separação por nível de suporte. Todos os lugares falam, não, suporte 1, suporte 1, suporte 2, suporte 2, suporte... Não. Já fiz gincana com 100 crianças, todos juntos. Eu brinco, eu falo que eu tenho TikTok, Tuk, TED, todo mundo junto e ninguém briga com ninguém. A primeira coisa que é regra lá, ninguém bate em ninguém. Show. Mas como é que você fala com pessoas que têm hiperatividade, que ninguém bate em ninguém, disciplina? A gente diz, todo mundo aqui é amigo, todo mundo se ama, existe uma sociabilidade, existe um elo. Eu não tenho crianças que batem nas outras, eu tenho crianças que estabeleceram amizade, que se encontram no terminal para vir para aula de capoeira, que pedem para dormir lá. Pediram essa semana, tia, vamos fazer a noite do pijama para que a gente fique junto? Mães que fazem todas as noites piqueniques. Levam um pão, a outra leva uma manteiga e estão todas juntas. Então, a gente conseguiu, com o estabelecimento de disciplina, existe disciplina, que todos se respeitem. Em relação a essa convivência pacífica, graças a Deus. Sofri no início, que tinha mães também que tinham preconceito. Mães que olhavam e diziam, eu não quero aquela criança brincando com a minha. Desculpa também precisar ser sincera. Sim. E que, graças a Deus, na construção do processo terapêutico, tanto as mães se alinharam quanto as crianças. E eu já não passo mais por isso hoje. Também tenho algumas outras situações que eu não posso deixar de falar. O uso de tela dentro da instituição é proibido. Eu tenho relatos de crianças que vinham com autismo, mas também com dependências de tela, viciadas em telefone. E quem conhece terapia integrativa sabe o quanto o uso de tela provoca bloqueios neurotransmissores. Então, eram crianças que tinham dificuldade de sociabilidade porque ela estava no telefone. Eram crianças que tinham dificuldade de interação porque ela estava no telefone. E, na maioria das vezes, a mãe falava, não, mas é o único jeito que o meu filho ficava quieto. Era quando eu entregava a tela para eles. Então, a gente via crianças que não tinham uma compreensão, e aí eu falo isso abertamente, desculpa se não agradar, né, em relação ao Free Fire. Para mim, Free Fire é estímulo à formação de grupo de extermínio, porque não existe uma sensibilidade sobre a morte, todos estão ali buscando a morte, aniquilar a vida de pessoas, e crianças estavam sendo treinadas para isso. Eu sou contra o Free Fire, é uma posição pessoal, e no processo terapêutico eu sempre oriento as mães, primeiro a criar uma rotina com o telefone. Seu filho vem para a terapia, não deixa o telefone livre na mão dele para ele usar a hora que ele quiser. Estabelece 2 horas por dia, 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Vamos procurar outras atividades terapêuticas que ele possa se desenvolver. E aí o que a gente percebe também, é importante falar. A mãe atípica, ela também vem muito fragilizada. Sim. Vem fragilizada pelo abandono, vem fragilizada pelo preconceito, vem fragilizada pela ausência do elo, vem. Vive numa guerra, né? Ela vive, ela Que, vem. infelizmente, muitas delas não têm nem dinheiro para manter o mínimo. Unha, a estética, a autoestima. Não. Essa parte da unha, ela já tá em outro nível. Eu tô querendo falar pra vocês... Do interior. É de dentro pra fora. Ainda tem essa. Ela vive uma relação com o filho, algumas chegaram, eu não sei se é a realidade de muitas, mas eu vou falar do que eu vejo, Sim. tá? Mais uma vez. Aonde a relação com o filho era violenta, o filho batia,
o filho mordia, o filho agredia, o filho gritava. Tem muitas. Quando desregulava, a primeira consequência era na mãe. Então essa mãe, ela já vinha exausta. Aí eu tô falando de duas exaustões, a exaustão da crise não controlada e a exaustão dos problemas sociais que foram devolvidos para essa mãe sem amparo nenhum. E aí eu tô falando de amparo emocional. A maioria delas não consegue ter uma atividade complementar. Quando tem, a gente tenta fomentar o empreendedorismo. Tem uma delas, inclusive, que hoje participa do projeto Aprendendo a Empreender, com Silene Chagas. Inclusive ganhou o prêmio o último prêmio do São João, do prato, né, do sergipano, que uma das mães que vende nuggets, ela faz aqueles donuts personalizados, entrou na feirinha e ela tá nas feiras vendendo. Uma das mães atípicas participa do projeto. Mas a gente sabe que falta muito. E a história é uma só. Todas trabalhavam e abandonaram o seu trabalho para cuidar dos seus filhos. Isso não quer dizer que elas não tenham habilidades. Quer dizer que o tempo requer delas muitas atividades. Mas tem uma outra situação que eu também não posso deixar de falar. Falta tudo. Quando existe a oferta, se você não tiver cuidado técnico, provoca uma sobrecarga sensorial nos meninos. Tem criança que faz sessões de psicomotricidade, sessões de fisioterapia, sessões de fono, psicologia, futebol, natação, capoeira, ecoterapia, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. E essa criança passa também a não ter tempo para pensar, não ter tempo de socialização familiar. Então, o que eu digo, né? Quanto mais pessoas, mais profissionais estiverem envolvidas na construção de um modelo de cuidado eficiente, esse modelo de cuidado ele é multidimensional, ele nunca pode ser o meu olhar. Eles têm que ser adaptados à realidade da mãe e à realidade daquela criança. Em relação ao estado de Sergipe, eu tenho criança de Cumbe. Eu tenho 14 crianças do município de Cumbe. Tenho crianças de Carira, tenho crianças de Indiaroba. Vários ônibus de prefeitura param no Girassol para trazer os meninos. Essas mães estão vindo de longe em busca da oferta gratuita. Mas não é só no Girassol, a maioria também participa de outras instituições em Aracaju. Como é a nossa realidade no cenário aqui de Sergipe? Quantas crianças tem esse laudadas? Hoje, acredito que nós somos o primeiro estado do Brasil. Sim, em relação a laudo, sim. Em relação à demanda reprimida proporcionalmente também. Temos uma lista de espera de neuropediatria de 4.000 crianças no SUS. Só de neuropediatria. Considerando que elas teriam que passar pelo médico para ter a recomendação das atividades complementares de saúde, então multiplique aí que seria 3, no mínimo, para cada um deles. Isso autismo, né? Isso autismo. Fora a deficiência, então, que também está na frente no ranking. Além do autismo, nós estamos no estado de ranking de um grau de deficiência. Por quê? Isso aí tem alguma explicação? As características sociais, como infelizmente Sergipe tem alguns indicadores que podem ser linkados, por exemplo, eu não queria tratar nesse assunto que é delicado, mas a gente vai ter que acabar tratando, né? Infelizmente. Nós ocupamos nos últimos anos, infelizmente, um indicador muito significativo de mortalidade materna infantil e de mortalidade infantil em Sergipe. Muita gente não fala, mas até 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, a gente só perdia para o Acre. Nós éramos o segundo maior estado de morte materna infantil do Brasil. Mulheres morriam até os primeiros 15 dias de vida. É claro que isso é ligado a um pré-natal eficiente. Se a mãe tem um útero doente, ela tem, infelizmente, uma possibilidade de ter um bebê doente também. Então, a ausência de ácido folínico, de complementação vitamínica, de pré-natal, é uma realidade, e principalmente ligada ao período de transição, e aí tem que considerar a história. Vivemos a microcefalia e depois a pandemia Covid-19. Se a gente prestar atenção no número de crianças que aparecem com a necessidade de ausculta, a gente vai verificar que a pandemia, que foi um momento de muito medo, de sobrevivência, de isolamento social, inclusive a gente tinha medo de acesso a bens, a alimentos de consumo, podem ter provocado. Existem muitos estudos, do mesmo jeito que cabe a gente ter uma atenção em relação ao uso de medicação contínua. Existe uma política de que a ida para o médico traz a medicação adequada e existe também uma ocultação da necessidade de atividades que provocam bem-estar nessa criança em desenvolvimento que não precisam de remédio. Por que eu estou falando isso? A capoeira, ela tem sido extraordinária. A gente tem a parceria com o projeto Capoeira Educa Voluntário. É importante falar isso. Inclusive, um dos colaboradores é o gerente-geral da Carmelo Fior, aquela empresa de revestimento de socorro.
está lá dando aula para os alunos, ele tem formação específica, inclusive formação de criança com deficiência, e o resultado da capoeira tem sido extraordinário, extraordinário. É por isso que eu falo que é sempre um cartel. Então, assim, não tomar o remédio para inibir alguns comportamentos e propor a essas crianças, principalmente o esporte como um instrumento de inclusão, é muito importante. Sim. Esses dias, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente recebeu a visita lá da Unidade Básica de Saúde do bairro Industrial, que é próximo da nossa instituição, dizendo que não está conseguindo dar conta da demanda que tem chegado de autismo e saúde mental no posto, e dizendo, vocês têm condições de abrir um projeto de futebol aqui na praça, na frente do posto? A gente do posto dá o suporte, eles vão comprar um material esportivo, eu só vou doar ao professor. E vai para lá fazer futebol adaptado nas praças públicas de Aracaju. Aí eu vou agora. Se deu certo no bairro Industrial, dá certo em qualquer lugar. A gente tem que fazer com que crianças como o Emanuel tenham acesso ao processo terapêutico. A gente não pode mais trazer isso apenas por uma questão ambulatorial, sabe, Elisângela? Parece que o problema é ambulatorial, não é. Não é. Sergipe tem profissionais de ponta. Se você perguntar, Sergipe tem profissionais de ponta na área de psicologia? Tem. Na área de pedagogia? Tem. Mas, não tem, mas muitos não têm acesso. Mas... Infelizmente, é isso que eu quero dizer. A maior parte da população, ela não tem acesso à terapia. E se for para regulação, aí que não tem. Jezabel e o Girassol? O Girassol é porta aberta. Chegou lá, trouxe, laudado ou não laudado, é atendido. Mas até quando vocês vão suportar isso? Aí é uma boa pergunta. Essa responsabilidade, ela é do poder público. Ela Exatamente. Não é da sociedade. Enquanto a gente vem pedindo doação e as pessoas vêm chegando, contribuindo, dentro das nossas condições, a gente atende. Mas eu sei que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais. E aí o que a gente clama, né? Ao poder público de forma geral. Que eles deem oportunidade de credenciamento das instituições. Que a gente possa ser credenciado, ser prestador de serviço e poder atender mais. Porque caso isso ocorra, se a gente já atende sem dinheiro nenhum, imagine tendo. É isso, então, mas é isso que eu quero dizer, porque quando eu falei do Ser 4, do Ser 2, do Ser 3, por que não trazer projetos que estão desenvolvendo em alguns locais para somar? Esse é o poder público, é andar, mas não, quem é fulano? Ah, fulano que é filho de cicrano, que está ligado a fulano, pelo amor de Deus, enquanto a gente, ao invés de crescer, a gente está dando para trás. É essa política arcaica que a gente precisa parar. Tá entendendo? É isso que eu quero lhe dizer. Eu tô aqui. Sabe, Emanuel, eu digo que Emanuel, ele é a nossa luz. Ele é a nossa lamparina dessa podcast de hoje. Se não fosse a vivência de Emanuel, a persistência dele, da mãe dele, ter colocado esse tema em pauta, nós seremos mais um. Né? Nesse momento, mais uma instituição. Então, eu queria agradecer, me colocar à disposição, dizer que, Emanuel, você é a nossa referência. 100%. Tudo isso que a gente conversou aqui fala sobre outros Emanuéis, né, que estão por aí, precisando ser acolhidos, e que a voz do autismo em Sergipe é sua. É muito importante trazer isso. Nós reconhecemos a importância do seu trabalho. O Manuel está se ajeitando ali na televisão. Do seu trabalho e colocar para... Posso colocar o Pix, já que a gente sobrevive de doação? Posso, se vocês me autorizarem. Sim, fica à vontade. Eu acho que assim, não custa pedir. Vai chegar o dia que a gente vai pro semáforo. Disser, você tem coragem? Eu disse, eu tenho. Me chame da minha que eu vou. Roubar, eu vou pedir sim. Porque infelizmente não. Graças a Deus que nós temos meios de comunicação. Eu participo do grupo chamado TEA, Sergipe, e que tem lá uma mãe pedindo fralda. É um absurdo isso. Doa a fralda no Girassol. A gente faz assistência lá também a gestantes em situação de comorbidade, é bom, né? Até se tiver alguém que conheça, a cada 2 meses a gente faz um círculo de acolhimento a gestantes. Uma das coisas que a gente faz é resgate a uma coisa que muita gente é do outro lado da chacareta, mas a gente não considera que é o resguardo. Lá a gente ensina a mãe os primeiros cuidados com o bebê, banho, situações que seriam matriarcais da mãe para o filho, que se perdeu com a tecnologia, mas que são necessárias, até porque são naturais para esse elo. Hein? Vamos pensar. E aí a gente doa o enxoval também para essa mãe em situação de vulnerabilidade, também doa as fraldas e propõe Vamos conhecer no espaço lá, né? Vamos conhecer, até 6 meses de vida. Certeza. E outra coisa, assim, muito importante, que aí eu também já vou, né, encerrar, é que toda mãe que faz o processo terapêutico de 6 meses a 9 com a gente ganha o book fotográfico.
Tem o dia dela de princesa, ela faz maquiagem, o book fotográfico, a gente une o elo parental, na maioria das vezes o companheiro também aparece, e é um momento de ressignificar a vida. Por exemplo, só para finalizar, mais uma vez, nós não temos bandeira política. Jezebel, você é contra o aborto? Eu nem toco nesse assunto. Eu sou a favor da vida. Sim. O assunto do aborto não me interessa. Se for para defender a vida, dar qualidade de vida à vida e provocar aceitação daquela mãe em relação ao feto e fazer com que ela desencoraje para o desejo do aborto, pode contar comigo. Então, assim, o Pix, né? É o nosso CNPJ 02 366 077 1000 ao contrário 05. Caso vocês queiram ser voluntários, a porta também está aberta. Repita, né? Fica na rua João Andrade, número 449, bairro Santo Antônio, próximo à Maternidade Santa Isabel. É entre a Maternidade Santa Isabel e a Igreja do Espírito Santo. Deixa eu Você repetir. conhece meu tio, a Cioli da farmácia. Não conheço. A Cioli da farmácia. Não Ele conheço. mora naquela rua. Ah, então com certeza ele conhece o Instituto. Vou repetir o Pix, né? Devagarzinho. 02 366 077 1000 ao contrário 05. R$1 é bem-vindo. Tem gente que fala, não, manda qualquer valor. Não, nosso valor é R$1. R$1 é bem-vindo. Com 30 eu já ofereço uma terapia a quem precisa. Então conto com todos vocês. Amém. Manuel, quer falar alguma coisa? Inclusive, sobre esse negócio de esportes adaptados, então, eu faço natação. A natação não é adaptada, mas tem o professor Ivan, que ele é um ótimo professor. Ele ajuda os alunos que estão tendo dificuldade. Por exemplo, um tempo atrás eu não sabia nadar usando só as pernas. Daí Ivan ia lá e ficava me ensinando e até eu conseguir aprender a como nadar com as pernas. Só. Deixa eu ver. De bola. Além da natação, você faz outro esporte, Manuel? Não, só natação mesmo. Que bom. Tem sentido que tem desenvolvido? Sim. Tem quantos anos você faz natação? Eu não lembro direito, mas eu acho que é mais ou menos 2. 2 anos. Se não, é 3. A gente brinca que o esporte produz o hormônio da felicidade. É. Uma criança, quando tá brincando com outra, ela é feliz. Isso mesmo. Ó, gente, muito obrigada. Aqui agora vamos estar. Muito obrigada, Jezebel, pela sua participação. Vamos estar trazendo agora a psicopedagoga Emanuele Rabelo para tratar sobre dar continuidade a este assunto. Estamos retornando agora com a nossa conversa sobre o autismo. Precisou a Jezebel sair e hoje estamos aqui agora com a Emanuele Rabelo, que ela é psicopedagoga, também vai falar sobre esse tema. E aí, tia Manu, né, como é conhecida? É verdade. Primeiro, agradecer pelo convite. É um privilégio poder estar aqui nessa revista, né, tão conceituada, né, com um propósito tão lindo, muito parecido com o meu. Obrigada por estar aqui dividindo a mesa com pessoas tão especiais, o Manuel e a Eli também. Eu sou psicopedagoga há mais de 13 anos. Acho que foi o primeiro propósito que Deus deu na minha vida, mas eu neguei, tá? Eu neguei porque eu venho de uma família de psicopedagogos. Minha mãe é a fundadora da ecoterapia em Sergipe. Eu tenho um irmão atípico e eu sou mãe atípica também. Meu irmão, ele é deficiente físico, né? E ele também não andou. E quando minha mãe percebeu isso com 6 meses de idade, aí ela percebeu também o que nós já debatemos aqui, que o sistema não acolhia. E que as condições para fazer esses tratamentos multidisciplinares eram caríssimos, né? E meu irmãozinho, ele não mexia do pescoço para baixo, por causa da paralisia. Então, ela, audaciosamente, ela fundou a ecoterapia, o Centro de Ecoterapia, que funcionou no Parque da Cidade, lá em cima, né? Há exatamente 37 anos atrás. Caramba! E aí, foi assim que tudo começou na minha vida. Minha mãe, pedagoga, foi estudar. Você era pequenininha, então? Muito pequenininha. Quando a garotinho nasceu, se eu tinha 10 anos, eu tinha muito. Então, ela estudou pedagogia, foi para Brasília, porque só Brasília que tem um centro de ecoterapia, é ele que distribui para o Brasil, né? Todo o treinamento, qualificação, certificação, tudo de ecoterapia vem de lá. Então, mamãe foi, viajou, se qualificou. Treinou junto com a cavalaria, né, da Polícia Militar e assim foi caminhando. E hoje meu irmão anda, ele não fala, mas ele caminha, né? Então,
não existe barreiras, né? Sim. Para nenhum tipo nem de transtorno, nem de deficiência, Isso. né? Tem um médico que ele é o percussor do autismo, né? Ele fala assim: o que hoje nós chamamos de transtornos, no futuro será visto como pessoas com inteligência diferente, né? Então, eu acho que hoje também se encaixa muito nisso. Depois de um debate tão amplo, né? Eu vejo como é importante que a gente, em todos os setores, estejam unidos para que realmente o autismo, TDAH, o DOM, que é deficiências múltiplas, né, precisam do apoio geral. Sociedade, família, casa e igreja também. Porque hoje eu trago, né, a minha experiência, né, e os nossos relatos há 15 anos na igreja do Evangelho Quadrangular, com relação ao acolhimento que a gente faz a todas as pessoas que têm deficiências ou transtornos. Hoje a minha igreja, quer dizer, há uns 3 anos para cá, ela vem se preparando para isso. Por quê? Porque essa demanda vem aumentando. Era algo que ficava muito escondidinho, mas agora está vindo à tona. Não é que crianças nascem com mais autismo, mais TDAH. Até porque as famílias precisam também se alimentar espiritualmente falando, porque a gente se alimenta espiritualmente dentro da igreja para encarar os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Exatamente. E a gente recebe essas famílias, muitas delas ainda carregam a dor. Sim. Muitas delas ainda não aceitaram. Muitas delas chegam na igreja com todos os seus desafios do dia a dia, da vida secular, mas carregam também o filho que ela tanto se culpa por estar naquela condição, naquela né? condição. Então, é um sentimento silencioso de mães, de várias mães, né? E que a gente precisa cuidar delas. Ô, Emanuele, e como é que a igreja tem trabalhado? Explique aí, como é que tá sendo esse acolhimento com essas crianças, com essas mães? A gente sabe que a igreja tem um projeto aí, né, para crianças autistas, Sim. com outros transtornos também. Explique melhor para ficar mais esclarecida aqui para o pessoal. Não fazemos acepção de nenhum tipo de deficiência. Sim. E o primeiro passo que a igreja fez foi a acessibilidade. A acessibilidade do cadeirante, a acessibilidade daquele adulto, criança ou adolescente que tem autismo e que tem a limitação com o som. Então, a gente fornece os tampões, auriculares, nós também sinalizamos dentro da igreja o local que essas pessoas podem ter o acesso mais tranquilo. Dentro dos ministérios, nós estamos dando os treinamentos, capacitando os voluntários, que são professores, a se tornarem AT, acompanhantes terapêuticos. E eles usam o crachá para sinalizar e acolher aquela mãe que vem trazer. Cortando aqui a professora, domingo eu encarei, eu estava dentro da igreja, bem na hora da pregação da minha pastora, e eu vi uma criança em crise, né, com 12 anos de idade. Ele gritava horrores. E ali eu automaticamente deixei a cadeira, no automático. Eu me levantei para poder ajudar a essa mãe a acalmar a criança. A gente conseguiu tirar, que ele não queria sair da igreja, dentro do templo. Aí você imagine, aí a nossa cabeça, e ela ali com aquela vergonha da mãe, né, a vergonha do filho gritando: eu quero ir pro shopping, eu quero ir Eu tava perguntando que é banana, até eu achar a bendita Coca-Cola. Aí ele se acalmou com a Coca-Cola. Mas é esse acolhimento, professora, que realmente as igrejas, ela precisa, porque é cuidar de quem cuida. E os pais, eles precisam cuidar de quem cuida, ouvindo a palavra de Deus. E assim, a igreja está de parabéns, porque é uma barreira que precisa ser encarada, porque não são todas as igrejas que acolhem. E isso é importante frisar, e inclusive dizer o nome das igrejas, porque isso não é publicidade, não. É inclusive dizer para essas famílias que essas igrejas estão acolhendo essas famílias. Porque aonde eu vou procurar uma igreja? Em qualquer lugar? Não. Aquela igreja acolhe uma família típica. Isso é extremamente importante. Muitas pessoas... Não é isso, Emília? Isso aí, Elisângela. Muito bem. E tá certo, porque muitas pessoas não vão à igreja porque não sabem como deixar seus filhos. Isso. Porque não vão deixar dentro do altar, onde está
sendo a pregação, porque muitas fazem ecolalias, muitas têm estereótipos, né? E tudo isso não só vai incomodar aquela criança que não vai conseguir se regular dentro do ambiente onde tem mais de 100, 200 pessoas, como também visualmente incomoda as outras pessoas, aquelas que ainda não romperam a barreira do preconceito, aquelas que não têm o entendimento e a distração, né? Aquele lugar é um lugar santo, onde a gente vai ouvir a palavra do Senhor e a gente precisa do silêncio. Sim. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso treinando os nossos voluntários, né? Aqueles que de coração entregam, né? A sua disponibilidade. Fazendo isso, a gente consegue identificar qual a diferença de uma crise, de uma birra, como você acabou de falar, né? Você foi super sensível, não quis saber se era birra ou se era uma crise, mas foi lá tentar, teve a compaixão de se colocar no lugar da mãe. E hoje em dia, a linha é muito tênue. É como Jezebel estava falando, muitos não sabem se aquilo realmente é uma birra. Mas É igual o choro de uma criança, né? A mãe, a gente tem que saber quando tá com fome, quando é bebezinho, né? O choro de fome é um, o choro de sono é outro. Por isso que é importante o cordão. É outro. Mas, infelizmente, tem crianças que não conseguem usar o cordão. E também tem aquelas mães que ainda têm vergonha Isso de também. sinalizar que a criança, ela tem um transtorno. E tem mães Nós também que nem sabem também, ainda não tem nenhum aquelas- diagnóstico, né? Isso. Eu lembro, posso falar licença aqui, tia Manu? Pode. Eu lembro de um caso com meu filho na escola. Quando cheguei na escola, pisei os pés no colégio, a coordenadora, ele ainda no infantil, tinha 3 anos e pouco. A coordenadora chegou, mãe, já fiquei assim, assustada pela abordagem dela. Aí ela disse assim, Benício, tava brincando com Maria, ou Sofia, que tinha 2 Sofias. E ela brincando, queria abraçar ele e acabou machucando o nariz dele, rasgou o nariz dele, mãe. Foi um rasgão que ficou 3 meses para cicatrizar. Não sei que força foi aquela. Mas. Mano, Só de pensar da agonia. só que ela queria o quê? Ela queria abraçar ele. Ela sempre fazia isso com os colegas. Ela queria abraçar e acabava machucando os coleguinhas. Aí eu conversando com a tia minha também, que é da área, ela disse, não, ela não tem. E a mãe achava que era autismo, né? Tinha 3 anos ainda, parece que o diagnóstico até a partir dos 4 anos, não é isso? Ela não tinha completado os 4 anos. Aí ela falou, não tem autismo, ela tem apraxia da fala. Nunca ouvi falar desse termo, né? Porque tem vários transtornos. Então, qual era o problema dela? Ela não sabia se comunicar, ela queria dar carinho, mas ela machucava. Isso. É tanto que ela saiu para uma outra escola, que é bom também a gente, né, frisar isso, porque para cada criança e para cada escola tem uma pedagogia, porque cada escola ela Diferente. ela recebe, ela vai ver como vai aplicar pedagogicamente, né, para a criança. Então ela tirou para uma escola, colocou a criança em outra escola, em que a pedagogia era para a criança mesmo, ela se autodescobrir, né? Então, para o caso dela, foi eficaz. Mas eu lembro desse episódio com o Benício. E eu fiquei tão assim, porque todo mundo achava que Sofia era autista, não era? Ela tinha apraxia da fala. E quantas mães chegam assim na igreja? Muito. Que muitas nem sabem de que a criança não aceita. Isso. Outras nem sabem que existe, né, o assunto. E outras acham que é uma coisa e na verdade é outra. E é bem interessante. Em todos esses meios, seja escola, ou seja casa, ou seja igreja, tem 2 palavrinhas que se parecem muito ali. Inclusão e acolhimento. Incluir é eu colocar a caneca aqui no meio e está incluso no meio de todos nós, mas ninguém vai usar essa caneca. Acolher é você colocar essa caneca e dizer, Manu, é sua. Eu vou trazer essa caneca para mim e aí eu vou usar essa caneca. Então, na igreja ou na escola, se disserem que incluem, vocês precisam aprofundar essa inclusão. O que é o incluir? Porque colocar uma criança na escola e fazer ela passar de ano para ano, sem aprender nada, não é verdade? É triste. O importante é a aprendizagem. É por isso que existem os terapeutas, para garantir que Manuel, João, Pedro, quando eles entrarem naquela escola, eles não vão fazer ali um número que vai passar da 1ª para a 2ª, para a 3ª, para a 4ª série, né? A mesma coisa em casa. A mãe não pode ver a criança passar. Aí eu volto àquele que você acabou de falar sobre o diagnóstico. Com 4 anos, Manu,
A gente não pode ver a criança com 1 ano diferente e dizer que é normal. Aí vai para 2 anos e achar que é normal. 3 anos é normal. Então, eu só estou passando de ano com meu filho e não estou fazendo ele se desenvolver. Isso que já poderia aproveitar, né? Exato. E eu acabei de vir do Congresso Internacional de Autismo em Recife e é unânime. As maiores palestrantes, né, nacionais e internacionais. O primeiro diagnóstico é o da mãe, né, dona Conceição? É o que está em casa. As mães não podem mais esperar que o médico emita um relato dizendo que seu filho tem um autismo ou um TDAH. Porque ela é a primeira pessoa que tem o contato, a sensibilidade de identificar a diferença. Porque o autismo são características específicas daquela criança, não é uma doença, não existe cura, porque não é doença. É normal, é ele. Né? Então, o que hoje a gente debate ainda esses termos, lá no futuro, né, não vai ser mais debatido porque vai ser uma inclusão geral, e eu creio nisso. Sim. E aí na igreja também acontece isso. Então, a gente recebe na igreja. Tem tanta igreja que diz, eu incluo. Incluir, deixar dentro de uma salinha, o menino fica num canto, excluído de todos. Exatamente. Os amiguinhos olham para eles diferente. Brincando ali, Todo né? mundo estuda a palavra, mas aquele lá eu não ensino porque vai me dar trabalho. Eu tenho que adaptar a atividade. Né? Todo mundo lendo a Bíblia, mas aquele não lê porque tem problema com a leitura. Né? Deixa ele lá no canto que vai me atrapalhar. Ou então todo mundo brinca, mas aquele quebra. Então, se ele quebra, então ele vai ser excluído. É uma nova sociedade, é um novo jeito, um novo olhar de acolhimento para crianças, adolescentes, pré-adolescentes e os adultos que um dia não foram diagnosticados. Hoje eles têm a oportunidade de respirar e dizer, meu Deus, tudo isso que eu passei foi porque eu tinha autismo. E agora eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade. Como eu acho lindo ele falando que ele está no espectro. Eu estou no espectro, eu vou defender o espectro. Né? Que esse é o primeiro passo. É a aceitação, né? É a aceitação. É a mãe, aquele que consegue, ainda já consegue cognitivamente identificar as coisas. Você vê que o Manuel quase não tem, não é? Problemas cognitivos. Ele tem uma preservação fantástica. Como ela falou das altas habilidades dele, está comprovada a partir disso. Porque a luta que a gente tem para o autismo, ter um cognitivo preservado, para que aí a gente possa ensinar, é muito grande. Então, as medicações interferem, prejudicam? Não. A medicação, na verdade, eu não posso afirmar assim. É assim. Nós temos que ter muito cuidado. Tem mães que não medicam porque não quer o menino dopado e não quer que o menino fique diferente, de fato, tomando aquela medicação e prefere que ele fique hiperativo, hiperagitado ou com vários estereótipos. Mas tem aquela mãe que já percebe isso e leva direto para o psiquiatra, para o neuro, que são as pessoas que são qualificadas para isso, né? Sim. E o que eu acho engraçado é que meu filho tomava 9 medicamentos. Ai. E hoje ele só toma 3. Perfeito. Porque a família, ela é muito importante nesse conhecimento, porque a gente não pode, exatamente. Eu queria que meu filho tivesse pelo menos um mínimo de qualidade de vida. E meu filho não estava com qualidade de vida. Meu filho foi começando a ficar dopado. 100% dopado. Ele não gosta de terapia mais, beleza, eu respeito, tudo bem. Mas ele tem a qualidade de vida dele. E essa identidade aí, essa identificação entre a família e o médico e a medicação, precisa muito desse cuidado, esse elo. Não é ficar sobre o efeito e o domínio do fármaco, porque quando a família fica sobre o efeito do fármaco, na minha opinião, já vira um vício. Não é isso, professora? É, isso mesmo. E eu vim de estudos de casos fantásticos de adultos e crianças que estavam tomando 10, 11, 8 fármacos e ainda não conseguia controlar, até passar para esse novo que nós já sabemos, né, que é o cannabis. E que mudou a vida 100%. Eu assisti palestras de médicos autistas, médicos com TDAH e que hoje são controlados, quase não tem estereótipos por causa justamente da medicação. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que para cada indivíduo existe a sua própria receita, existe o seu próprio diagnóstico. Um autista, você conhece um autista, você só conhece um autista, porque todos os autistas são diferentes. Cada um é um, né? São singulares.
E a gente precisa respeitar isso. E é muito gostoso poder entender de fato isso. E... Manoel, você falou aí de Emanuel. Emanuel e Emanuele. Os manus. Que Nós o somos. cognitivo dele tá preservado, né? Emanuel vai participar agora de uma feira. Qual o nome da feira, Emanuel? Fala aí do Expoteia. me explica aí, o pessoal, como é que funciona. Você vai ser O palestrante. que vai ser a Expoteia para você? Bem, a Expoteia vai ser o maior evento de autismo do mundo nesse ano. Eu vou ser um dos palestrantes e, até onde eu sei, um único palestrante nordestino. Não sei se vai vir outro. Até agora eu acho que é só eu. E pra mim, o Expoteia é uma forma da gente não só mostrar pro Brasil, mas também pro mundo que as diferenças importam. Que ser diferente não é algo que você deveria se preocupar. Não tem problema, porque acho que se todo mundo fosse igual, não teria graça nenhuma. Todo mundo seria idêntico. Não teria como saber quem é tua mãe, quem é teu pai, quem é teu irmão. Se todo mundo fosse igual, o mundo não seria como é hoje em dia. Tá, tem seus lados ruins, mas também tem muitos lados bons. Esse evento vai mostrar para todo mundo que nós, autistas, também merecemos o nosso espaço. Que nós também merecemos sermos notados. Você vai falar sobre o que lá? Já tem o tema, Manuel? Ainda tô pensando no tema. Vai ser sobre autismo, claro. Lógico, Afinal, né? afinal, o evento é sobre autismo. Porque o evento é sobre autismo. Eu vou falar sobre o quê? Sobre como fazer rosquinha? Tá, parei. Parei com a zoação. Gosto de dar uma zoada. Mas eu ainda tô decidindo o tema que eu vou abordar. Mas eu tô pensando em, tipo, as dificuldades do... Eita, meu Deus. As dificuldades do autismo. Já que é um assunto que é bem recorrente. Sim. Eu mesmo sofro com muita dificuldade. Muita mesmo. Às vezes é tipo... Uma vez, tava na Receita Federal com minha mãe. E daí ela foi pedir prioridade. Por causa de mim. Só que daí o recepcionista veio e falou: mas não é ele que vai ser atendido? E tipo, em que mundo que uma criança vai na literal Receita Federal sozinha? Me diz, em que mundo? Porque se for, aquele homem era de outro planeta. Só se for. E ainda por cima... Essa será a sua palestra, bebê. E ainda por cima... não só a gente não recebeu prioridade, como a gente esperou praticamente 1 hora com o lugar praticamente vazio. Meu Deus. Tava praticamente vazio o lugar. Tinha quase ninguém. Então faltou respeito. Aposto que ali ele fez na maldade mesmo. Eu acho. Só pode. Porque isso é o que acontece, né? Infelizmente, em muitas instituições. E o que eu achei bacana é que a professora Ângela, que eu tô doida para ir para esse Expoteia, porque realmente fui convidada de última hora e, lamentavelmente, as passagens aéreas estão extremamente absurdas. Né? E na outra semana, eu ainda vou fazer uma viagem, né? Que é aniversário de casamento. Então, eu não vou cancelar essa viagem de casamento, aniversário de casamento, porque eu preservo o meu relacionamento com meu esposo. Mas o que eu acho bacana da professora Ângela ter dado a oportunidade para o Emanuel, é por isso que eu sempre trago ele para muitas coisas minhas, porque se Deus me dá a oportunidade de estar na mídia, eu tenho que levar, porque assim, olha que bacana é o tema dele. Qual é o tema? Aqui, Manuel? O outro... Vou colocar aqui pra gente ler. Leia, tia. O outro lado da face na luta pelo ativismo da inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Tem tudo a ver com o que você falou agora sobre a Receita Federal. Exatamente. O autismo tem cara, Manuel? É claro que não. Não.
Explica. Eu amaria Explique saber quem que foi o... Só pra não falar outra coisa, gênio Albert Einstein, que teve a ideia de começar a falar, tipo... Pô, fulano não é autista? Ele não tem cara de autista? Como se o autismo tivesse cara. Dá vontade de, sei lá, mandar uns argumentos mais pesados que tijolo pra ver se a pessoa desperta, pra ver se a pessoa acorda pra vida. Que eu, de novo, eu amaria saber quem que inventou isso de, autismo tem cara. Fulano não é autista por causa que ele não parece autista. Muita gente vem e me fala que eu não pareço autista por causa que eu sou smart demais. É porque, na verdade, inclusive eu já vi por 2 vezes, Emília, se você olhar, às vezes o próprio Emanuel recebe embates nas redes sociais e preconceitos. A última, eu só faltei entrar no celular, eu tava em casa, aí entrar no celular assim pra pegar e esganar o pescoço daquela criatura que tava falando mal dele, porque assim, tá falando mal dele, tá falando mal da gente, tá falando mal de N autistas que me representa, entendeu? Aí ele tomou vergonha e saiu das redes sociais, inclusive me bloqueou. E aí, assim, isso é importante, esse tema. O que ele vai discutir lá, por quê? Por ser um congresso, uma feira, né, praticamente internacional. E o que foi, tia? Vem cá, me dê para abrir, porque você quer ler de novo, né? Porque esse tema é muito importante, esse tema é extremamente importante. Aqui, ó. O outro lado da face na luta pelo ativismo, na inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Emanuel Souza Barata Moraes, aí fala de Moraes, fala de tudo, aí vem falando aqui sobre a sua luta e sobre o seu livro. Tá aqui, tia. Emanuel, vou cobrar você, viu? O livro com autógrafo, tá certo? E falando um pouquinho só dessa fala de Manu... Sim. Com relação à aparência, né, do autista, existiu uma época, né, em cada época, em cada fase, gerações, a gente sempre vê o surgimento ou a ênfase maior de um tipo de deficiência. Sim. Hoje nós estamos numa era em que o que mais se destaca são os transtornos. Sim. Né? E que se misturam também com outros transtornos psiquiátricos que vêm aparecendo porque a sociedade anda adoecendo. Mas tinha uma época, Manuel, que tinha muito síndromes de Down. Os Downs estavam numa geração, numa ênfase muito grande. E o que é o Down? O Down, sim, não é um transtorno. Ele é uma doença, né? Ele é um problema genético, né? Daquela criança que nasceu com o problema, né? Isso, o cromossomo. Então, ele tem um rostinho diferente. Ele tem um nariz, ele às vezes tem um narizinho muito mais fino, o olhinho já é puxadinho, o rostinho é mais redondinho. Então, o Down tem cara. Isso, porque são síndromes. Sim. As síndromes, ela tem cara. Mas aí, quando surgiram os autistas, né, que começou pelos Asperger, né, que o doutor que deu o nome da doença, do transtorno, lá atrás era chamado doença, mas depois estudaram, perceberam que não era, através de muitos estudos, e aí a sociedade ainda ficou com esse rótulo, mas não tem cara, e como é uma sociedade que não tem informação, ela vai permanecer com aquilo que ela sabia, então ela fala do autismo, acha que é uma doença, associa a todas as outras deficiências, e hoje nós temos muitas nomenclaturas, não é verdade? Para falar, para dividir, subdividir, a questão do nível, a questão do suporte, mas isso a ciência explica, né? Subestimava-se muito quando se chamava, olha, autista nível 1. Aí, nível 1, então vou deixar para lá, não vou cuidar dele. E ele que se vire para se desenvolver dentro do seu transtorno. E se não cuidar, pode desenvolver, né? Outras coisas. Inclusive até epilepsia. E aí, trocando para suporte, deu mais atenção a todos esses que, inclusive, estão dentro do suporte 1 e que as pessoas subestimavam tanto, né? Sim. Ô, Emanuele, hoje, assim, muitos adultos, eu vejo que muitos adultos estão dizendo, eu descobri que eu tenho autismo, que eu tenho TDAH. Como é
para você que atua, né, em sua clínica, você receber crianças e você identifica que o pai ou a mãe tem, não sei se já aconteceu com você, que tem, e eles não reconhecem que tem aquele sintoma, que tem aquelas características. Entendi. E como é para eles agora, nessa fase... Aceitar, né? E entender. Tratamento, né? E trabalhar aquilo. Primeiro é a aceitação, né? Não? Como esse mundo funciona, né? Porque é uma loucura. Um pouco complexo, porque tem que passar pela ciência. No meu consultório, a gente trabalha com evidências e com ciência também. A maioria desses casos, eles são genéticos, outros não. Outros se desenvolvem de fato. Mas a gente conta com uma avaliação criteriosa para que a gente primeiro identifique esse adulto ou essa criança. Então, a gente trabalha com protocolos, escalas, e antes de trabalhar com tudo isso, também a gente trabalha com a indicação do médico que manda para fazer a avaliação, se realmente tem, porque muitos não aplicam escalas, nem os protocolos devidos específicos, né, que são conceituados tanto nacional quanto internacional para poder identificar se é TEA, se é TDAH. Então, brincar, você está com TDAH é fácil, né? Mas na hora que a gente passa para fazer realmente a leitura, muitos não são. É comportamento, que eu acho que a Gesimel falou, né? Uns são comportamento de má conduta, de criação, de educação, mas tem aqueles que não. Aqueles que realmente... E na igreja, quando chega essas pessoas, assim, que chega, você já conseguiu, assim, identificar? Porque, assim, o acolhimento da igreja não é clínico, né? Ele é só ali para poder trazer uma conscientização para todo mundo, né? Acolher aquela criança, acolher o pai, acolher a mãe. Mas a igreja hoje eu vejo como fundamental importância no mundo social que vivemos hoje, porque a igreja é a extensão. Sim. Da família. Hoje, vem mudando isso, né? Nós participamos de famílias, né? Que são parecidas, né? A minha família hoje espiritual é parecida com a sua família espiritual. A gente praticamente são os mesmos princípios, os mesmos valores, e que a gente precisa trabalhar isso dentro da igreja. Automaticamente, a família está adoecida. Né? A família está adoecida, principalmente pós-Covid. Acredito que piorou, não é isso, professora? A senhora sabe que está atendendo, a senhora atende no seu consultório e vê que as famílias estão adoecidas. Você já tem o luto por você descobrir que tem um filho autista. Por muito deles, o luto romper com um casamento. Aí vai culpar a esposa, vai culpar o marido, vai dizer que a culpa é da sogra, que a culpa é dos ancestrais, do meu pai, da minha mãe, do meu bisavô. Aí vem o sintoma de culpa, o sentimento de culpa. A igreja vem para esse acolhimento. Lá na nossa igreja tem acolhido muito, né? Eu acho lindo. Tem até qual é o nome daquele rapazinho que fica lá, eu não sei se, eu acho que ele fica no estacionamento, que ele é autista. Ângelo. Então, ele, desde quando chegou na igreja, os pais dele agradecem muito, né, Ângelo não? Ítalo, né? E agradece muito, porque ele se desenvolveu com a socialização diácono, né? Hoje a nossa igreja está fazendo, sabe o quê? Libras. Hoje a gente tem um ministério da comunicação, mas eu já estou orando, né? Porque é importante ter esse ministério, né? Também da inclusão, é extremamente importante, mas isso é um tipo do ministério da inclusão que os pastores, eles colocaram e estão ali, a gente está recebendo pessoas surdos e mudos que também faz parte, né? De um mundo da inclusão social e que as igrejas, é isso que eu quero dizer, as igrejas hoje estão começando a desenvolver, os pastores estão recebendo o colírio espiritual. Esse é o verdadeiro. É por isso que quando a gente fala, né, que a comunicação ela é extremamente importante. A revista Lamparina é uma revista que vem para informar, mas a gente não pode deixar de esquecer que é uma revista cristã. Da mesma maneira, é para quebrar os paradigmas, porque o mundo quer quebrar, não quer que a gente quebre. O mundo quer viver o mundão, o jeito dele, mas a igreja ela vem para isso, para somar com essas famílias. E o que eu acho bacana, professora, é que hoje estão trazendo pessoas
profissionais dentro da igreja para acolher, porque há um reconhecimento, né? o mundo jaz do maligno, mas nós, como cristãos, verdadeiramente cristãos, nós precisamos o quê? Vencer o mundo. Isso é que é o mesmo. bacana. Estamos finalizando, chegando ao fim. Ai, que pena. Emanuele, quer falar, quer dar suas declarações finais? Só para concluir essa parte da igreja, a gente também tem um critério, né? Na igreja. A gente faz um passo a passo, porque a gente acolhe a criança, mas acolhe também a mãe e a família. Então, esse passo a passo é feito desde o momento que a mãe vai lá, chega na igreja e é indicado através de boas-vindas a encontrar o ministério que pode dar aos seus filhos ou aquele que é adulto também. Então, a gente segue um passo a passo, porque a maioria delas, algumas delas, não dizem qual espectro que o filho tem, mas já identifica através da nossa farda, do nosso crachá, que nós já acolhemos, né, essa criança. E visivelmente, graças, né, à experiência que a gente tem na igreja, a gente, quando recebe dentro da sala culto, a gente percebe que aquela criança ela já tem as características diferentes. Sim. E todos os seus irmãozinhos, os seus colegas que estão ali, eles já passam, já recebem, né, ensinamentos sobre acolhimento. Então, todos juntos conseguem realmente acolher, e mesmo que a mãe diga que é ou que não é, né, a gente anota, apesar de anotar, se a mãe chegar lá e dizer, olha, ele tem autismo, olha, ele gosta de bater, olha, ele morde, olha, ele joga coisas. Então, normalmente a gente já fica atento para... A gente pode falar as igrejas da gente não, porque assim, né, é importante, né, porque é muito importante. Você quer falar? Eu acho. Ela já falou que é da quadrangular. Falou? Eu também sou da quadrangular. Eu sou da Presbiteriana Renovada, do pastor Marcos Andrade, pastora Cláudia, é psicóloga também, então isso é muito importante. Então, assim, as nossas igrejas, as nossas famílias espirituais estão de parabéns, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Presbiteriana Renovada. Gente, é sobre isso. Você quer... E aqui, ó, de Universal. A da Universal? E você, Emanuel? A da Universal. Emanuel, vou lhe fazer uma pergunta para você finalizar aqui esse podcast. Qual o conselho que você daria para essa comunidade autista? Para as mães, para os autistas, para os cuidadores? Qual o conselho que você traz à luz da sua experiência, da sua jornada aí? Bem, o que eu tenho para dizer é: não desistam, independentemente das dificuldades, da situação, dos problemas, do preconceito da sociedade. Nada pode parar alguém que tem determinação pura. Tenha determinação para lutar pelos seus direitos, lutar pelo direito do seu filho, irmão, pai, mãe, amigo, comunidade, etc. Sempre se lembre disso. Deus está do seu lado. Amém. Poucas, mas boas palavras. Então é isso, gente. Estamos finalizando o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido luz para o entendimento de vocês. Muito obrigada a todos aqui e até o próximo podcast da Lamparina. Tchau.